Esta é a primeira aula de uma série de videoaulas sobre biologia celular. A célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos, pois ela é capaz de sintetizar energia e fazer reprodução. Pense na célula como se fosse um compartimento minúsculo, onde é envolvido por uma membrana, onde dentro há uma solução aquosa. Como há uma diversidade de seres vivos, também há uma diversidade de células, pois pense na célula como se fosse uma fábrica pequena e os seres vivos como se fossem o produto dessa fábrica. Um exemplo: existe uma latinha de Coca-Cola e um carro, e ambos têm fábricas completamente diferentes, pois os materiais que compõem esses produtos são completamente diferentes. Assim é na biologia, onde há células diferentes em diferentes organismos. E um organismo que possui muitas células, que é o caso do ser humano, vai ter diferentes células ao longo do corpo. Um exemplo: uma célula do fígado vai ser diferente da célula do coração. Um exemplo: na célula vegetal, há células que têm essas manchinhas verdes para fazer a fotossíntese, para produzir o próprio alimento, pois eles são seres autotróficos. E nos neurônios existem essas redes para fazer a comunicação entre as células, que não tem nas células vegetais. E em organismos unicelulares que usam a sua única célula para caçar, vai ter estruturas chamadas cílios que para ajudar na locomoção. Que diferente do primeiro organismo, este é um ser heterotrófico que caça outras células para produzir energia. Porém, todos são seres vivos, então alguma característica deve ter de igual para esses seres, que é a molécula de DNA, presente em todos os seres vivos. E com essa molécula se faz um processo que está presente em todos os seres vivos, que a gente chama isso de dogma central. Bom, para entender esse processo de forma básica, que vai ser aprofundado mais para frente, vamos entender algumas coisinhas. Os monômeros, eles fazem parte de... são moléculas pequenas que fazem parte de moléculas grandes, macromoléculas. É o caso do DNA, RNA e as proteínas. No DNA, os monômeros, que são essas moléculas pequenas, são chamados de nucleotídeos. E nas proteínas, são chamados de aminoácidos, onde há 20 aminoácidos nos seres vivos. Bom, o que é o dogma central? Pense na molécula de DNA como se fosse um livro grandão, que possui várias instruções, por exemplo, para fazer várias receitas de culinária. No caso da biologia, o DNA através das suas sequências de nucleotídeos, que está representado por esses bloquinhos coloridos, define o que a célula vai fazer, o que a célula vai ter. Bom, esse livro de culinária, ele vai ser distribuído para várias escolas, que na biologia o DNA ele vai ser replicado, vai ser multiplicado e ser distribuído para várias células. Mas você quer fazer apenas um processo agora deste livro grande. Então você vai copiar uma parte desse livro. Que aí entra o RNA, que ele vai copiar uma parte do código genético do DNA. De uma forma mais simples, mas ainda com a mesma linguagem, a linguagem de nucleotídeos. E com esse processo vai ser chamado de transcrição. E com essa instrução você quer fazer algo útil. Você quer traduzir o que está escrito para fazer algo útil. No caso do exemplo, um bolo
E no caso da biologia, você quer transformar essa instrução em proteínas. Então, você vai transformar o RNA em proteínas. Então, basicamente é assim, o dogma central. Ocorre primeiro a replicação do DNA, depois do DNA vai ser transformado em RNA, o processo é chamado de transcrição, e do DNA para o RNA, depois do RNA para as proteínas, que é o processo de tradução. Para finalizar, eu fiz algumas questões para fixar o conteúdo. Depois, na próxima aula, vai ter a aula sobre microscópios. Até mais!